Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento, longo prazo, focado principalmente numa estratégia onde a gente carrega os ativos por um longo período de tempo. Então hoje eu quero falar sobre algumas companhias, alguns resultados de companhias importantes que muitos investidores que me acompanham aqui no canal, eu tenho certeza que têm ou querem entender um pouquinho mais sobre esse acional. Eu vou falar sobre Magalu, Melius, CVC e também Enjoei. Alguns cases difíceis de análise, cases difíceis em relação à lucratividade, e eu vou passar um pouco mais da visão de longo prazo sobre essas companhias. Então já aproveita, fica aqui comigo até o final, onde eu vou passar todos esses pontos pra gente entender mais a fundo essas companhias. Então pessoal, já pega o cafezinho, vamos falar um pouquinho mais sobre esses cases. Eu vou para a tela passar exatamente esses pontos. Vamos começar pela Magalu, porque tem muitos investidores que gostam da companhia. O papel sofreu bastante agora recentemente e a gente vai entender um pouco mais desse racional. Vamos lá! Primeiro ponto nós temos aqui é o seguinte, pessoal. A companhia ela não está conseguindo evoluir em relação às vendas das lojas. A gente pode ver que no último trimestre a companhia não teve uma evolução se comparado ao mesmo trimestre de 2020. E esse é um ponto super importante que eu grifo aqui para vocês, de menos 8% na evolução das vendas das lojas. Da mesma maneira, no segundo gráfico aqui, a gente pode ver um aumento das vendas online. Porém, qual o racional que nós passamos aqui? A companhia não conseguiu evoluir dentro das lojas próprias. E a gente sabe que as lojas próprias é onde a Magalu tem lucratividade, é onde ela consegue fazer o giro da operação. Então esse aumento forte no online em detrimento de uma queda nas lojas online é um ponto que está machucando bastante o resultado da companhia e a gente pode ver isso claramente na precificação das ações. Da mesma forma, o setor de varejo, e eu postei exatamente uns pontos a uma comparação tanto de Magalu, Via Varejo e a Amazon lá no meu Instagram, no @mente de holder. Então quem não me segue ainda, o link tá aqui embaixo e também aqui no arroba, aqui a descrição. Dentro da margem EBITDA da Magalu, o principal ponto é o seguinte: a companhia não tá conseguindo trazer boas margens. Aqui no canal a gente tem muita análise de companhias com margens interessantes, margens de EBITDA acima de 10, 12, 15%, e a Magalu não tá conseguindo passar isso. No último trimestre a companhia fechou com uma margem de EBITDA de 4,1%, que é baixo, ou seja, se a gente for comparar em relação a outros cases, outras companhias. Então o ponto é a gente ter cuidado em relação à lucratividade da operação. Da mesma forma, o EBITDA baixo, a gente acaba tendo uma questão muito forte em relação ao capital de giro ajustado, ou seja, trimestre a trimestre a companhia vem queimando caixa. Exatamente a informação que a gente vê aqui dentro do capital de giro ajustado, ou seja, todos os meses aqui a companhia queimou caixa, ou seja, ela gastou mais caixa para tocar a operação. Ela precisa se financiar por terceiros ou de alguma maneira para o giro continuar em relação à estrutura atual da companhia. E dentro do caixa líquido ajustado, a companhia fechou o último trimestre com 6,8 bilhões de caixa. É uma posição robusta. Eu vou trazer o porquê desse racional, o porquê desse caixa dentro do que a Magalu quer construir como companhia, como empresa. Seguindo um pouco aqui com a nossa análise, um dos principais pontos em relação à Magalu é que ela fez um follow-on de ações, ou seja, essa posição robusta de caixa é principalmente porque a companhia fez uma nova emissão de ações. Então é um ponto importante dentro do fluxo de caixa da companhia, essa emissão, principalmente para entrar dentro do caixa final ajustado, que é um ponto que eu grifo aqui para vocês. Da mesma forma que é um dos pontos que eu sempre falo aqui, pessoal, margens EBITDAs baixas acarretam num lucro líquido não muito atraente, e é exatamente esse ponto que a gente vê na Magalu. A companhia teve uma receita bruta nos 9 meses 21 de 31 bilhões de reais. Foi um aumento bem forte, um aumento de 33% em relação aos mesmos 9 meses do ano passado, porém ela não conseguiu ter uma manutenção das margens, ou seja, margem EBITDA de 4,8%, é uma margem que caiu versus a margem do ano passado, que era de 5,1%, e a gente pode ver um lucro líquido de 0,7%, que eu grifo aqui. Ou seja, o que isso quer dizer? Todo esse faturamento a companhia consegue deixar no bolso, por enquanto, 0,7%, o que é muito pouco se a gente for comparar a outros players, tanto de varejo quanto outras companhias que a gente tem listadas aqui na B3. Porém, um dos principais drivers da companhia é o ecossistema que ela está querendo trazer, é o ecossistema que ela está querendo montar. E é exatamente isso que a gente vê agora. A gente tem a parte de logística, serviços financeiros, mobility as a service, ou seja, companhias parceiras de transportes, também a parte de conteúdo e, claro, a parte de varejo encabeçada pela Magalu. Esse cenário, esse ecossistema é um dos pontos que muitos investidores gostam da companhia, montar um cenário em que ela consiga ter vantagens em todo o processo de venda, todo o processo de varejo. Então esse é um dos principais pontos que a gente vê em relação à parte dos consumidores e também dos vendedores, de fazer essa ligação entre eles.
Seguindo com a nossa análise, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a Melius. Essa companhia despontou muito forte no cenário brasileiro e agora ela tá penando, principalmente nesse ano, mesmo com essa queda forte do papel, tá tendo um retorno de 35% ainda esse ano. Vamos entrar mais a fundo nos números, vamos entender o case, vamos entender esse racional? Isso é o que eu quero passar aqui para vocês. Primeiro, o seguinte, a gente vê aumento de receita líquida, ou seja, nos últimos trimestres, principalmente em relação ao shopping nacional e ao shopping internacional. Então é um ponto muito importante a gente ter o seguinte, a Melius está focando principalmente agora na parte de serviços financeiros. Essa linha da receita líquida teve um aumento de 19%, o que é super importante porque o modelo da companhia está tendo alguns ajustes que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Mas antes disso, vamos entrar mais a fundo em relação ao EBITDA, ou seja, companhia crescendo e não está conseguindo ainda entregar lucratividade. A gente vê EBITDAs negativos. O EBITDA do segundo TRI 21 fechou em 7,2 milhões de reais negativo e agora o EBITDA ajustado fechou em 9,9 milhões negativos, ou seja, a gente precisa ter muito claro os pontos. Companhia que está em crescimento, teve uma alta muito forte, mas ainda não está entregando lucratividade. Quando a gente vai olhar um holder, quando a gente analisa alguns cases, é importante a gente ter essa ciência de resultados crescentes. Mesmo que a companhia consiga entregar, a gente pode ver ainda que ela tem um desafio muito forte, porque startups precisam fazer um foco no crescimento do time, startups precisam focar em pessoas para conseguir entregar as novas demandas. Então a gente precisa ter um cuidado muito forte, nós como investidores, onde e como a gente está investindo. E principalmente, se a pessoa está investindo em Melius, saber o risco que ela está correndo. Então a gente entra mais a fundo aqui, a questão seguinte, ou seja, o prejuízo líquido do período foi de quase 3 milhões de reais, ou seja, um prejuízo muito forte agora no último resultado. Mesmo com o aumento de receitas, as despesas operacionais saltaram demais, ou seja, vieram de 20 milhões para quase 70 milhões. Muita coisa aconteceu, despesas operacionais, despesas com cashback, despesas com pessoal, ou seja, a companhia ela precisa tempo para amadurecer os processos e conseguir fazer a mexida, conseguir trazer lucratividade para a operação. Então esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, ou seja, o modelo antigo de parceria não era mais capaz, segundo o board da companhia, de entregar valor aos usuários. A companhia redesenhou o produto, ou seja, aconteceu queda de receita, redução na abertura de novas contas, novas despesas com o pessoal, despesas em relação à questão de clientes. Então esses pontos a gente verifica na operação que ela está passando por um período turbulento. Quem acredita no papel e realmente acha que vai entregar valor, consistência, vai entregar bons resultados, é um bom sinal porque o preço das ações caiu bastante e a gente precisa ter esse cenário no radar, que a companhia está redesenhando a operação. Os últimos 5 anos da Melius com certeza serão muito diferentes do que os próximos 5. Então essa questão a gente precisa ter muito claro do porquê que a gente investe na companhia e o que vai acontecer em relação aos próximos acontecimentos do papel. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui abaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana eu tô aqui para trazer conteúdo para vocês, 2 vídeos por semana, lives semanais, conteúdo lá no Instagram, principalmente para te ajudar a tomar melhores decisões mais racionais, mais inteligentes em relação aos investimentos. Então, deixa o convite, se é interessante, esse feedback de vocês é muito bacana. Deixar um like aqui, também se inscrever aqui para receber tudo em primeira mão. Seguindo com a nossa análise de alguns papéis difíceis, alguns papéis complicados e que vem sofrendo em relação à gestão, outro muito difícil, Enjoei, código ENJO3. A gente pode ver que desde o IPO a companhia teve uma perda de valor de 72%. E o que aconteceu com esse papel? Por que está tendo uma queda tão forte em relação à precificação dos papéis? Vamos entender um pouquinho mais. Primeiro, receita líquida. A gente não está conseguindo ver aumentos consistentes de receita líquida. A companhia teve uma queda de 2% relacionado ao segundo trimestre de 2021 e principalmente em relação ao terceiro TRI 20 de um ano atrás, a companhia conseguiu aumentar somente 16%, ou seja, é um aumento muito baixo. O mercado vê isso, que a companhia não está conseguindo trazer novos usuários. Então o principal ponto, receita não está aumentando a um nível consistente e da mesma forma a companhia está redesenhando a operação e os custos de serviços prestados estão aumentando bastante, fechando o último TRI com 18,8 milhões de reais. Ou seja, dificuldade na operação, a companhia precisa trazer novos produtos, redesenhar o processo para conseguir principalmente esse aumento de receita líquida esperada e que foi prometida no IPO. Da mesma forma, quem não cresce muito forte receita acaba tendo problemas em relação ao EBITDA. Então aqui é um caso muito típico, vamos ficar fora dessa companhia. Ela pode fazer um turnover, ela pode melhorar a operação, com certeza, mas a gente pode ver o seguinte, a companhia não está conseguindo entregar lucratividade, ou seja, nos últimos trimestres o EBITDA veio negativo, então a margem de EBITDA já é negativo, da mesma maneira que está aumentando muito as despesas operacionais, ou seja, são dois pontos para a gente ficar fora, EBITDA negativo
negativo, despesas operacionais aumentando principalmente na parte de despesas gerais e administrativas. É um ponto de a gente ter extremo cuidado como investidor de longo prazo dos papéis que a gente monta a posição, principalmente para a gente ter uma proteção do patrimônio e na nossa alocação de ativos a gente entender exatamente os papéis que nós estamos inseridos. Então esse cenário em relação ao EGOE é muito complicado. A gente pode ver que a companhia faturou 88 milhões de reais de receita bruta nos 9 meses 21, porém se a gente for entrar mais a fundo no balanço, a gente chega no prejuízo de 85 milhões de reais, ou seja, um aumento muito forte, impactado principalmente pelo aumento das despesas operacionais. Então são esses pontos que a gente precisa ter muito claro dentro desse papel que vem entregando resultados muito difíceis e é um cenário muito desafiador pela frente. Outra companhia que me dá arrepios, CVC. Eu sempre digo, uma companhia ela já tem desafios ao natural e a CVC ela tem desafios tanto na parte macro quanto na parte micro. Então essas duas questões, ou seja, um desafio muito forte e a gente sabe que alguns setores dão mais lucratividade que outros. A CVC no último ano menos 23, ou seja, em 2021, e a gente já sabe que 2020 ela teve um ano muito, mas muito difícil. Vamos entrar mais nos números para a gente entender um pouquinho mais o case e verificar se faz sentido um holder, qual a visão de um holder em relação à companhia. Primeiro, unidades de negócio. A gente sabe que a CVC tem a parte B2C, B2B e também a operação argentina. São três operações muito complicadas, então não é só a agência de negócio em si. Ela tem a parte de intercâmbio, Submarino Viagens, outros grupos em relação a serviços para outras agências. Da mesma forma que são todos os setores, são todas as operações difíceis de ganhar dinheiro. Então a gente precisa ter muito claro isso. Mesmo que a companhia seja muito boa, é um setor muito complicado, com margens apertadíssimas e realmente difícil de gerar valor para o acionista. Então esses números de receita líquida e EBITDA ajustado são pontos para a gente verificar muito forte. Primeiro, o aumento de receita líquida não está vindo como esperado, ou seja, a base do ano de 2020 era muito fraca e agora aumentou com certeza em 2021, mas ainda não é o esperado pela companhia. Então ela fechou o último trimestre com uma receita líquida de 230 milhões de reais, diminuindo um pouco o prejuízo no EBITDA, mas ainda assim são números bem difíceis, ou seja, nos últimos 4 trimestres a companhia reportou prejuízo no EBITDA. Então, qual o sentido de nós, investidores, que somos extremamente cautelosos e cuidadosos em relação ao nosso patrimônio, investir numa companhia assim? Eu fico fora, ou seja, mesmo que possa ter saltos muito fortes em relação ao papel, eu acabo ficando fora pela questão dos resultados extremamente inconsistentes e é uma companhia que precisa remar muito ainda, principalmente porque é um setor muito difícil e a concorrência é muito grande. Todas essas companhias que eu passei, provavelmente elas terão saltos muito fortes quando elas andarem, mas elas vão andar em virtude do risco que a gente está correndo, os investidores, ou seja, um risco muito forte em relação às suas operações. Pode andar daqui a 5 meses, 2 meses, 3 meses, com certeza, andar 20, 30, 40, 50%, com certeza, mas faz sentido olhando esses números, olhando essa operação, olhando esse cenário, a gente alocar o nosso patrimônio com cuidado, com zelo, um olhar de rentabilidade que a gente quer realmente crescer em relação aos nossos ativos, crescer a nossa carteira. A gente investiria nesses papéis? Esse é o questionamento que eu quero deixar para vocês. Vamos ter esse cuidado em relação a nós como investidores de longo prazo e para a gente ter um carinho, um zelo em relação aos nossos investimentos, ao nosso dinheiro que a gente sabe que é muito suado. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Vamos ter cuidado na análise, vamos ter cuidado nos papéis. Faz sentido? Tem rentabilidade? Quais são os melhores setores? Quais são os setores que dão mais lucratividade? Esse racional é importantíssimo da gente ter dentro de uma carteira de longo prazo. Eu vou indo nessa, espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho, te espero no próximo vídeo e até mais.